Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast em debate. Como sempre, temas importantíssimos, temas que fazem parte da sua vida, ou vai fazer, ou vão fazer parte, né, do vizinho, de papai, de titia, de vovô, né, do neto, porque são temas que estão ligados ao nosso dia a dia, ou estarão, né, ou farão parte. E o nosso compromisso, acima de tudo, em fazer comunicação social, né, em fazer interação, facilitação de temas, de compreensão, de formação mesmo, né, sem nenhum cabotinismo. E hoje eu trago ao nosso debate, já agradecendo aos nossos patrocinadores, né, um dos temas mais importantes da atualidade, né, aliás, alguns dos temas, que dizem mais de perto a questão da aposentação, que aí, como eu disse, é de todo mundo, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Nós temos uma, não vou dizer anomalia, mas é uma polêmica grande em torno da revisão para a vida toda. Muita gente não entende bem o que é isso, mas a gente vai detalhar isso, porque tem o dedinho do Supremo, mais uma vez, gerando uma polêmica nessa história de fazer revisão em aposentadoria, que não é necessariamente a desaposentação, é um outro processo. E a gente vai falar sobre uma coisa chamada auxílio-doença. Esse auxílio está gerando essa nova modalidade criada agora pelo INSS, em tese para facilitar, só que no Brasil, às vezes, a coisa em tese traz outras consequências. Então, a gente vai debater esse assunto e o nosso convidado hoje, que já é parceiro do nosso Em Debate, das nossas redes sociais, das nossas transmissões, é o mestre, professor Ideraldo Moura. Tá? Então, a gente vai beber dessa sabedoria hoje, lembrando que toda essa nossa transmissão em podcast tá para você, mande para o vizinho depois, curta o nosso canal, porque fica registrado aqui na nossa rede social e, como eu disse, é Eternus Seculorem. Então, mais uma vez, obrigado a você pelo porreta, pela curtição, isso é importante. E os nossos patrocinadores sempre, né? OSAF, quem não fez o plano OSAF fazer, Eletrônica Nacional, Renovel, toda a linha Renault é Renovel, Tancredo Neves, número 600, Aracaju Card, hein? aracajucard.com.br, para quem não tem ainda o seu cartão mais Aracaju, é fundamental, é importante. Vou começar com essa história, depois eu falo sobre o auxílio doença, porque a doença está aí, né? Está para todo mundo. Como a previdência, acho que é uma obrigação inerente a cada ser humano hoje buscar a sua previdência. Tem gente que relega, que releva essa importância, mas é fundamental. E tem mudanças sérias aí na questão da sua doença. Mas antes, falar sobre o assunto que tem o dedinho do Supremo, e quando fala dedinho do Supremo hoje no Brasil, gera polêmica. Uns contra, outros a favor, e o tema é polêmico, é revisão para a vida toda. Revisão, claro, nas aposentações. Meu caro Ideraldo Moura, o mestre Ideraldo Moura aqui no nosso Em Debate, participando e trazendo luz a esta polêmica. Né? Obrigado por sua vinda aqui, mais uma vez importantíssima, e eu retribuo, né, sempre, né, a atenção que você nos tem. Me conta essa história. Né? O que é que muda? Porque agora tem mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É, prazer estar aqui mais uma vez, Michel. Muito obrigado por essa oportunidade de poder contribuir um pouco com informação para as pessoas, porque é muito tumultuado o Brasil. O Brasil, em matéria de informação, é um absurdo, é muita manipulação, muita informação dentro de interesse. É lamentável o momento que a gente está vivendo. Bom, a revisão da vida toda foi uma decisão que, em 17 de dezembro de 2019, o STJ reconheceu o direito a essa revisão. E agora, em dezembro de 2022, o Supremo referendou e tornou definitivo. Mas em que consiste? Resumo da vida toda, todos os benefícios da Previdência e da aposentadoria são calculados com as contribuições de julho de 94 em diante, até a reforma da Previdência em novembro de 2019. Até lá. De lá para cá, não se fala em vida toda, porque ele já é calculado com todo o período contributivo. Então, o que é que ocorre essa revisão da vida toda? Ela permite às pessoas aposentadas antes de 30 de novembro de 2019, da reforma da Previdência, que faça essa revisão para que seja utilizado, ao invés dos valores de julho de 94 para cá, todo o período contributivo como é hoje. Bom, o Supremo entendeu que, por questão da até de isonomia,
Se agora é assim, por que não fazer com o que era anteriormente? Essa é a grande polêmica. Quem interessa a revisão da vida toda? Quem ganhava mais antes de julho de 94 do que depois? Ou bem próximo. Fora esse, não interessa. Ela só atinge Quem tinha salários superiores, maiores antes de julho de 94 para 94 trás. para trás. Pra Então, trás. até lá, aí eu ganhava mais e minha aposentadoria agora ficou menor Aí, do aí, que eu ganhava. aí não é vida toda. Vida toda é incorporar os salários antes de julho de 94 no cálculo Antes, da isso, aposentadoria. isso. Então, se esses salários forem relevantes e valer a pena, sim. Segundo, só tem direito a essa revisão quem tem menos de 10 anos de aposentado na data do ajuizamento da ação. Senão, não vai ter direito. E aí vai. Mas o que, é que o Supremo fez? O Supremo disse que tem direito e o INSS, obviamente, recorreu. Ora, na minha opinião, o INSS entrou com embargos. Embargo não suspende a aplicação da decisão. Tinha que publicar a decisão, cumprir a decisão, como é feito com todas as decisões do Supremo. Sem embargo, a gente é para ver o quê? Se eles mesmos errarem alguma coisa, eles mesmos entendem que não devia ter feito alguma coisa e volta atrás. Mas não muda a essência da decisão. A decisão está valendo. Mas o Supremo agiu até de forma diferente, como tem agido ultimamente, né? Se brincar, o Supremo é mais diferente do que igual. Então, o que é que acontece? O INSS entrou com os embargos, o Supremo decidiu que até julgar os embargos é para Fica suspender suspenso. as ações da vida toda. Isso caiu na mão de Alexandre de Moraes, para variar. Alexandre de Moraes já deu um entendimento, dizendo que temos que pensar no INSS. Eu pensei que eles eram para pensar no cidadão. Eles estão mais preocupados em pensar no buraco do dinheiro do INSS, que não é problema nosso, nós pagamos para isso. Se a conta é mal administrada, o governo que se vira agora, tirar direito do cidadão para amenizar os débitos do INSS não interessa a ninguém. Só para o INSS, talvez a Supremo. E ele já deu um voto dizendo que vamos deixar a vida toda, agora não vamos deixar contemplar quem anteriormente já tinha entrado com ação e tenha perdido. Quer dizer, mesmo que se comprove que ele tinha direito e o juiz julgou errado, ele não pode entrar mais, porque já perdeu na ação anterior, que transitou em julgado, e não ganhou recurso. E também, que aí eu acho uma aberração, para os benefícios que foram cessados. Por exemplo, uma viúva tem uma pensão, o marido era aposentado, o marido teria direito a vida toda, ela não pode pleitear. Mas como? Ela é pensionista. O direito da pensão é em cima da aposentadoria. Quer dizer, se a pensão dela melhorar com a revisão da vida toda da aposentadoria do marido, essa esposa não vai fazer jus, porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu que esse caso deve ficar de fora, que o benefício está morto e está enterrado. Eu até entendo que a aposentadoria que foi cessada e não gerou pensão, não vamos falar mais nessa. Há discussão porque tem os herdeiros, mas seria menos pior. Mas e uma aposentadoria que gerou uma pensão e a pensão da viúva vai melhorar? É Chega a ser, questionável. é perversidade, porque é um direito, né, conquistado, Claro, é um direito claro, evolutivo, claro. porque você transforma uma aposentadoria por morte numa pensão, quer dizer, você não muda a Não, natureza não, daquela não. remuneração. Se houve uma mexida nela, a paridade tem que ser É claro. estabelecida. Eu falava para Né? que tivesse esse bom senso, exceto aquelas aposentadorias que geraram pensão. Seria esse o bom senso, na minha opinião. Bom senso não, lógico, o justo, o devido. Em que pé está? A ministra Rosa Weber, que se aposenta agora em outubro, já adiantou o voto dela. Concordou com ele, com esses dois pontos. Ela apenas defende que a eficácia da vida toda retroaja para 19 de dezembro de 2019, foi quando o STJ julgou, e não seja em dezembro, quando o Supremo julgou, que ele defende que só seja de dezembro em diante. Então está essa discussão, uma discussão meio inócua nesse sentido, que essa discussão, ela adiantou o voto dela, é sinal que até outubro não sai, porque ela vai se aposentar em outubro. Se ela adiantou o voto é porque ela quer votar antes de sair, porque ela vê que ele sai no voto. O ministro Zanini, que aí eu dou razão a ele também, que chegou agora, fazendo até um bom trabalho, surpreendentemente. Que continue assim. Chegou agora, pediu vistas. Ele tem 90 dias para fazer vistas e depois devolver. Ele pediu vistas, se eu não me engano, agora em setembro, foi agosto. Vai devolver dentro de 90 dias. Se eu dou razão a ele, tem que analisar. O caso é complexo. Espero que ele faça um bom voto, um bom entendimento. E é nisso que está a vida toda. Resumindo, quem tem processo de vida toda está parado. Nenhum juiz no Brasil pode julgar agora um processo de vida toda. Só serão implantados aqueles transitados e julgados, que já foi julgado na justiça e não tem mais jeito, muito poucos, certo? E resta aguardar. Agora, isso impede que as pessoas continuem dando entrada? Não, elas devem. Elas devem, porque não vai vir administrativamente. Ninguém espere receber administrativamente. Essa orientação é interessante. Se ela tem o direito, ela deve pleitear. Porque, ao que me parece, com esse embargo, que é um recurso que prevê a suspensão do prazo do processo,
da qualidade do processo, decisão do Supremo, não mexe na questão dos 10 anos para pleitear, Não, né? porque tem a prescrição, né? Se fechar os 10 anos sem dar É, entrada na ação, ele perde então, direito. enquanto tá essa briga toda, se você tinha 10, agora tem 9. É, Então, quem puder achar que porque tem olha, direito, Zenin devolve lá para dezembro. nessa E faixa, dezembro novembro, dezembro. só se fala Entra o em recesso, 2024 em entra o recesso. recesso. Eu não acho que esse Complicado. julgamento saia esse ano. Eu mesmo sou muito descrente de que esse ano o Supremo decida assim. Até porque o que está ocorrendo na prática é dar tempo ao INSS. Na realidade, o que o Supremo está fazendo nada mais é do que defender os interesses do INSS. Ele está adiando essa decisão para que o INSS se estruture tecnicamente, se estruture economicamente para pagar. O que é que eu acho que vai acontecer pelos 37 anos de vida que eu passei trabalhando no INSS e as inúmeras revisionais que eu vi ganhar na justiça? O INSS vai dizer o seguinte: não posso pagar à vista. Eu implanto, atualizo a renda e o seu atrasado nós vamos pagar a perder de vista, com pico de 6. A depender do caso, só a implantação já é bom. Tem gente que pula de 3 mil para 4 mil e pouco. Essa história de 3 mil para 6 mil é muito difícil. Vejo muita gente dizendo que dobrou a aposentado a razão da vida toda. Eu queria ver esse caso, eu não vi nenhum. Agora, tem casos que aumenta 30%, 40%, perto de 50%, tem. Porque a queda foi brusca de julho de 94 para cá na renda. E anterior ele tinha uma renda muito boa. Muita gente trabalhava em estatal, muita gente trabalhava no Banco do Brasil, veio para trabalhar na iniciativa privada e a contribuição caiu muito. Tem casos como esse. Mas é 1 em 1000. Eu vi casos de 10%. É, Né? O advogado cobrou 20 na ação. pois é. Então, Primeira regra, Messias, ninguém dê entrada sem procurar um bom profissional para fazer o cálculo para ver se ela é devida. Por quê? Porque pode ser que você se engane ou seja enganado, o profissional entre com seu pedido, lhe iluda dizendo que você tem direito, quando chega lá que calcula, sua renda cai. E esse detalhe que eu queria chamar a atenção, Adriano, fundamental. Você, como dizia o velho Chico, captou a mensagem. A gente está falando em revisão para a vida toda, em evolução da renda, né, em melhoria, em se considerando os salários quem tinha salários mais altos antes de julho de isso. 94. E tem que considerar o seguinte: é um cálculo complexo. Aliás, a aposentação virou hoje literalmente uma bagunça, né? Especialmente para quem tem menos conhecimento. É verdade. Quando você faz as contas, você falou de que viu nos seus tempos tantas e tantas mudanças na aposentadoria. Quando você vê hoje, pega hoje dos últimos 10 anos para cá, gente, é muita mudança em aposentadoria. É muita regrinha, conforme tal, baseado em lei tal, mudança constitucional tal, emenda constitucional tal. É um balaio de gato, né? Então as pessoas têm que ter cuidado com isso. E um detalhe dessa regra que o Ederaldo vai explicar agora é que a renda pode ser reduzida. E Em que as situação? pessoas têm que tomar muito cuidado, porque se você olhar hoje, Messias, nada contra a advocacia, é brilhante. Eu ensino no curso de Direito da Universidade Tiradentes, estou afastado agora. Respeito muito os advogados todos, nada contra, pelo contrário, eles têm que labutar agora. Todo mundo está se formando, tem que ir para a previdenciária. Quase todo mundo está advogando previdenciário. E o que é pior, muita gente que não tem a menor noção do que é previdenciário. Eu diria que previdenciário perante tributário, previdenciário só perde para tributário em complexidade. Porque o tributário é uma torre de Babel que eu acho que nem quem fez as leis entende. Então, muita gente. E cuidado com as falsas promessas. Se eu me dá tanto que eu vou dar entrada, não sei. Não estou difamando aqui ninguém, nem falando que as pessoas. Mas existe. Como tem jornalista ruim, professor ruim, tem advogado também ruim que quer ganhar dinheiro sem escrúpulo nenhum. Então, cuidado com as promessas. Eu vou dar entrada para o senhor. Eu vi cá um caso, por exemplo, que uma pessoa chegou, foi dar entrada, disse, não, porque eu botei na mão do meu advogado, ele deu entrada, está aguardando o resultado. Não existia processo. Ele não deu nem entrada. Eu considero assim, não havia processo. Olha, não foi um caso só, não, nem dois. Também não foi 100 nem 1000. Mas um ou dois eu já vi. Então, muito cuidado com isso. Tem excelentes profissionais? Tem. Agora, não entre sem antes fazer esse cálculo. Tem programas, tem bons profissionais que fazem. Eu faço esse cálculo, eu presto esse serviço. Não estou fazendo propaganda do meu serviço. Ideia. Presto o meu serviço. Faça. Você está me entendendo? Aqui pode. E o que consiste nisso? Você pega seus dados do seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações do INSS, os dados da sua aposentadoria, se utiliza o sistema e checa. Mas não é só o sistema que vai dizer se tem direito. Aí é que está o problema. Você tem que analisar o que o sistema lhe disse.
Vai ter direito, vai ter ganho, vai ter perda, porque a legislação diz assim: depois de 10 anos, nenhum benefício pode ser mais revisto. Pum. Se você é aposentado há mais de 10 anos, se sua aposentadoria for revista e ver que ela está a mais, a Previdência não pode baixar, porque houve a decadência para a revisão, não tem mais direito. Mas esse benefício só pode ser pleiteado, que é a vida toda, para quem tem menos de 10. Então ele está passível para a redução do benefício. Tem duas correntes. Uma corrente diz que a irredutibilidade do valor do benefício, que é um princípio constitucional, não pode ocorrer a diminuição se a revisão da ação da vida toda der abaixo do valor. Discordo. Eu discordo porque a ação é um ato voluntário seu. Quando você entrou, você assumiu risco de ganhar ou de perder e reduzir a perder. Então, eu discordo. Se eu fosse a manifestação unilateral da Previdência, eu entenderia isso indevida. Mas não é, você entrou com ação contra ela. E eu já vi gente que a renda diminui. Entrou com embargos, alegando que não é para diminuir, entrou com recursos, não sei em que pé estão, que eu não tenho acompanhado muito isso, nesse sentido das que foram reduzidas, mas corre esse risco. Então, primeiro passo, verifique se tem direito. E outra coisa que tenho observado, muita gente que me procura para ver se tem direito à revisão da vida toda, sabe o que é que eu descubro? Que a vida toda não é vantajosa e ele teria direito a uma revisão ordinária, uma revisão normal, porque o INSS calculou errado o benefício dele. Olha, do mês passado para cá, uns 3 ou 4 casos, que eu tenho pego pouco, porque eu estou com problemas de saúde, eu peguei uns 2 casos, quando eu entrei que olhei, calculei, o sistema me mostra. Não, ele não precisa de vida toda, ele precisa de uma revisão ordinária, que é muito mais simples. Aí ele pode entrar com ação que não tem suspensão nenhuma. A revisão ordinária é aquela revisão normal. Recalcular para poder lhe pagar o valor devido. Não vale a pena entrar junto ao INSS, porque as revisões do INSS você morre e não tem resposta. Revisão de recursos no INSS é uma coisa abominável. É muito melhor ir logo pleitear judicialmente o seu direito. E aí o cara sai de vida toda e vai, porque a casa que a revisão ordinária é mais vantagem que a vida toda. Então tem muitas peculiaridades. Então está tendo muita propaganda da vida toda, muita cartinha, procure nosso escritório, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cada um escolhe o que quer fazer. Agora, só dou um conselho: não entre sem algum profissional sério. Geralmente tem muitos advogados bons, tem pessoas que trabalharam na Previdência como eu, que têm um bom conhecimento, tem muitos técnicos, tem contadores, pode ser, porque não é privilégio do advogado, porque ninguém está exercendo a advocacia indevidamente. Não, é um cálculo previdenciário administrativo que você está fazendo, sem ter a certeza de que aquilo vai ser vantagem para Agora, você. falando com o mestre, com o professor, com um cara de 30 e tantos anos, 37, quase 40 anos de previdência e de vida pública, não chega a ser risonha, né? Já dizia Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, há de se ter momento de ter vergonha de ser honesto. Ou virou hilária a questão da legislação brasileira. Como é que você pode estabelecer, ou em nível de uma legislação, um jogo que você pode ganhar ou pode perder em cima de um direito que lhe foi otorgado há décadas? Quer dizer, isso é uma coisa meio estranha, né? Fragilidade do INSS. Cidade do Brasil. O problema do Brasil são as jabuticabas. A desaposentação. Tem jabuticaba maior que a desaposentação? Eu me aposento, continuo trabalhando, que já é uma aberração. Que aposentar significa parar de trabalhar. Ninguém que tem condição de continuar trabalhando pode estar se aposentando em lugar nenhum do mundo, é assim. Mas no Brasil é. Você se aposenta e continua trabalhando. Aí eu recolho mais, quero suspender minha aposentadoria para calcular uma nova para eu ganhar mais. Isso não existe. Isso é jabuticaba. A Constituição diz: a aposentadoria ela é irreversível e irrenunciável. A própria Constituição diz isso. Aí se gastam energia, juízes do Supremo, para discutir. Não tem que discutir desaposentação. Ou muda a Constituição, ou desaposentação não pode existir. Finalmente, eles decidiram isso. Depois de quase 20 anos de história de aposentação. Não, nós não vamos opinar. Porque a Constituição já disse que não pode, se mudar a Constituição, o que faça? Quer dizer, eles decidiram o óbvio. A própria vida toda é ação. É ação. O que tinha que se discutir? O que é vantagem para mim depois da emenda nova da Constituição? Calcular no período todo ou continuar meu juro de 94 e diante? E não estender para os demais lá. Então são coisas assim, jabuticabas que a gente vê. É fragilidade do INSS, porque tecnicamente, eu digo com toda a propriedade, eu vivi muito o INSS, vivi minha vida no INSS. Era um órgão técnico respeitado, o nível dos técnicos de lá, e eu me incluo, com muito orgulho, era uma coisa extraordinária, mas o INSS está céfalo. Tecnicamente o INSS está céfalo. As últimas decisões do INSS são tão lamentáveis. Eu vou falar que daqui a pouco do auxílio-doença, outras coisas mais. Então o INSS está um órgão, colocaram uma automatização que não existe. Não tem automatização hoje do INSS, que tudo é no meu INSS, tudo é por um telefone. Nós não somos povo para isso.
tinha que continuar atendendo, tirar a fila real da agência e criar uma fila virtual muito pior. Então, o INSS está um órgão Esse é certo. um tema para outro debate que a gente vai trazer aqui no nosso Em Debate, viu? Que é esse empurrar das pessoas para a internet. Eu tenho visto gente chorar lágrima de sangue. Tem muita gente nesse país que não tem acesso ao 158, né? É, é, que é o telefone Da INSS. do INSS. Muita gente que não consegue acessar a internet, mas é muita gente. Então, e quando acessa desorientada, cai na mão de advogados, né, de contadores, muitos incompetentes, né, que Esse é pior, viu? então, vamos depois falar sobre isso, mas é tema para um outro debate aqui extremamente importante. E de tudo isso que você falou, eu estava aqui refletindo, que fere de morte essa história da revisão para a vida toda, com perspectiva de redução de renda, um dos princípios mais basilares do direito, que é de que a lei não pode retroagir para prejudicar, né? A lei É, cria uma regra que lhe permite retroação com prejuízo. Quer dizer, é, é muito complexo. é complexo. Porque é um prejuízo quase que involuntário, né? Você está pedindo para ter esse prejuízo. Mas, Olha, mas quem trilha o caminho é a eu vou ser legislação. honesto numa coisa, eu não vi nenhum caso que a justiça tenha mandado reduzir a renda. Eu já vi casos que o juiz diz, olha, a renda ficaria a menor, mas mantenha a atual. Eu já vi casos de extensão desse direito da prescrição. Eu não vi caso nenhum Mas assim, criou uma trilha, né? mas tem a Criou uma possibilidade, trilha. tem, Criou uma trilha, criou uma tem, perspectiva. tem. Agora, falar em trilha, vamos falar sobre essa trilha que agora vamos ter que andar, quando se fala em auxílio doença, que é uma das coisas que eu tenho orientado muito as pessoas na medida, né, de que me ouvem, né? Bem, obrigado. Pode ser essa miséria toda, esse miserê todo, como diz a gíria popular, mas ter o seu vínculo previdenciário é extremamente importante. Pode ser uma porcaria, mas é boa, né? A previdência para a vida das pessoas é fundamental, é garantia. A aposentadoria vai ser horrível, criaram esse viés, mas é ela, né? E aí você vê outras coisas agregadas, inclusive o auxílio-doença, que agora tem uma regra nova, né? E essa regra nova que a gente vai debater agora, que empurra todo mundo para um sistema automatizado, diga-se internet. Antes eu quero agradecer aqui a Renovel, né, com toda a linha Renault, Avenida Tancredo Neves, número 600, Aracaju Card, todo mundo com seu cartão mais Aracaju, aracajucard.com.br. Agradecer ao ZAF, que não fez ainda, fazer o seu plano OZAF, Orgulho de Sergipe. 32220005 é o telefone para contato OZAF. Pois é, falar sobre essa novidade aí, né, e antes saudando meu amigo Genilson, né, Eletrônica Nacional, que vai ficar melhor para todo mundo agora. Olha, você vai requerer um auxílio-doença sem precisar recorrer à perícia, sem ir atrás do INSS, sem ir atrás do médico. Que maravilha! É isso mesmo, Doraldo? Olha, é uma temeridade. A perícia, primeiro, eu não sou médico, perito, mas eu fui chefe de benefício, eu gerenciei os peritos médicos em Aracaju dentro das agências, não tecnicamente, que eu não sou médico, mas na parte administrativa. Se tem um profissional que eu admiro, são os peritos do INSS. Muito competentes, técnicos, tanto que tem pessoas que dizem com todo orgulho, só faz perícia médica o INSS. Pelo habitat natural deles é fazer perícia. O nível de perícia deles. São muito injustiçados, às vezes são justiçados também. Ah, porque errou, deu alta em quem não devia, negou a quem não devia. Mas vamos com calma. Tem que se ver também como é que esse povo age com relação a essa perícia. O nível de interesse. Porque se você perguntar ao trabalhador brasileiro, todo mundo quer auxílio doença. Eu costumo brincar que se o menininho, quando nascesse, dissesse alguma coisa, a primeira coisa que ele ia dizer era: quero me aposentar, porque o brasileiro quer se aposentar e viver afastado por doença. Tem gente que comemora a aposentadoria por invalidez, sem saber o que isso representa. Muito cuidado. Não digo que a Previdência não erra, mas acerta muito mais do que erra. Mas o que é que estão fazendo agora? Estão empurrando ela no erro. Gente, estão criando um sistema chamado Teste Med, que funcionou na pandemia, mas a pandemia era um quadro totalmente atípico. Não tinha que se falar em atendimento presencial, era doença de alto contágio, são as coisas que todos nós sabemos. Trouxeram isso à tona, para diminuir a fila, que não vai diminuir.
Ah, porque, por exemplo, perícia médica, quem embarcar na boa hoje está levando 8 meses a um ano. Na boa. Por exemplo, Sergipe, eu era diretor de benefício, não por mérito meu, mas da equipe e do momento que a Previdência vivia no Brasil, nós tínhamos perícias em 15 dias no máximo. Nós fazíamos. Nunca, eu lembro que nós passamos uns 4 ou 5 anos que não se fazia perícia aqui com mais de 30 dias. Todas eram dentro do mês. Nem os 45 que a lei dava se esperava. Ah, mas naquela época era menos gente, menos servidor, menos tecnologia, menos tudo. É uma realidade de hoje, a realidade não muda, ela é imutável. Mas hoje o que é que querem? Querem forçar uma barra. Estão inventando um sistema que o camarada pega seus documentos médicos, seus atestados, etc, 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 digitaliza, manda, vai para o INSS, um perito vai lá analisar essa documentação, em cima da documentação dá ou nega o benefício. O prazo máximo desse benefício é 180 dias. Se negar, ele tem 15 dias para recolher desse benefício, lembrando que sabe-se lá Deus quando esse recurso vai ser julgado. O que ocorre? Primeiro, um prejuízo enorme para a Previdência. Por quê? Se esse camarada é um empregado, por que a perícia dele demorou para dar o resultado? Porque ele é empregado, entrou, o médico negou, ele recorreu nos 15 dias, esse recurso vai levar, no mínimo, que eu acho que não vai ser menos do que isso, 6 meses para ser julgado. Aí o que acontece? Ele está afastado da empresa. O que a Previdência vai ter que fazer? Mesmo que ela detecte que a incapacidade dele não chega a esses 6 meses, da data que ela analisou, aí a pessoa entende que ele vai ganhar o benefício, ele não vai ganhar. Essa é a estratégia do sistema. Se ele entrar por esse sistema e a perícia negar, o recurso é risco de quem entra. É dele o risco. A Previdência pode negar o recurso tranquilamente, que ele vai ficar com esse período a descoberto na empresa. Leve o tempo que levar o recurso. A Previdência não cobre o período de recurso. Ali não obriga ela a cobrir. É diferente de um pedido de prorrogação. E esse benefício requerido dessa forma não se pede prorrogação. Se você entende, o médico pode dar até 180 dias baseado na sua documentação médica, ele lhe deu 90, acabou, você não vai ter prorrogação desses 90. Se você quiser, quando cessar esses 90, ou entre com o recurso, que não lhe dá garantia nenhuma, ou você espere mais 30 dias e entre com o novo auxílio-doença. É a regra. Aí já perdeu 30. Porque pode ser, geralmente acontece, o médico, se der o segundo, como se tratou de mesma doença, ele reabre o anterior. Mas não é regra. Não é obrigatório. Ele pode não fazer isso. E você pode ficar com seus 30 dias a descoberto. Ele entende que não tem um agravamento que justificasse de cobrir esses 30 dias. Então são critérios técnicos complicados. E entra o pior. Gente, eu estranho uma categoria de alto nível técnico, como a perícia médica do INSS, não se rebelar contra isso. Gente, nós estamos falando de perícia. Existe perícia documental? Existe, mas essa perícia é médica. Eu não vejo uma perícia médica hoje do INSS estabelecer um benefício de até 180 dias só em papel. E um detalhe: o pobre vai sofrer de novo. Porque a pessoa de melhores condições vai colocar exames, vastos exames, vai colocar um bom relatório. E o pobrezinho? Vai para o médico do SUS, vai pegar um relatório, alguns casos meia boca, até porque não tem exame exploratório para isso, vai bater na mão do médico, e o médico vai analisar, muitas vezes, um relatório médico sem exame nenhum, onde a doença depende de um exame, uma doença visual, um câncer, depende de exames complementares para se estabelecer. A tendência é que esse benefício seja negado. Como é que o perito vai dizer? Como é que o perito vai decidir? Só no relatório médico. Só no relatório médico. É esdrúxulo isso aí. E outra coisa, aí eu vou fazer o contraponto. E como é que a perícia vai negar o relatório médico? Você chegou onde eu queria. Ela pode relegar o relatório alegando que não há subsídio de exames complementares que endossem o que está no relatório. Como eles fazem no exame presencial. Mas o que eu quero dizer, gente, é que é muito diferente de um exame visual. Dele receber o segurado, dele conversar com o segurado, de segurado historiar a sua doença. Gente, às vezes uma conversa com o segurado estabelece uma coisa totalmente nova. Outros documentos, não se tem essa conversa agora, é um papel seco que vão fazer. Isso é temerário. Temerário. Vai aumentar estupidamente o número de negativa ou vai fragilizar isso tudo com um monte de benefício indevido. Você falou uma coisa muito curiosa, né? Da competência do perito. É verdade que todo mundo vai lá e quer sempre o seu benefício atendido. Mas o perito ele é treinado, né? Pode acontecer erros, né? E eu posso até dizer que acontecem porque em toda não tem jeito. Mas é difícil você driblar um perito habilidoso. Com certeza. O cara vai lá chorando lágrimas de sangue e de repente o médico descobre, só no olhar que ali foi um colírio
Mal colocado. Jogo de perguntas, É, contraditório, é como na é, justiça, como interrogatório, né? Faz o interrogatório, faz o contraditório, funciona a perícia médica. E no papel não se faz nada é. disso. Você vai na polícia, né, delegados habilidosos que a gente tem hoje. O cara foi com todos os arrazoados, né, probatórios de que é inocente do crime. Diz lá tudo. Quando chega lá, meia hora de conversa com o delegado sabido, né, entrega o jogo, né, sem querer. Mesmo acontece numa perícia médica, em que o cidadão não só está vendo o exame, está vendo o relatório, mas está olhando para o cidadão e fazendo a sua avaliação. Repito que pode errar. Agora, curioso, então ele agora pegou o relatório médico, Com os outros exames, os outros digitaliza exames, tudo, dá ele entrada. tem que digitalizar, já é Bota um no processo. 135. Faz a opção É pela perícia 135, virtual. desculpa, Não, 135 é o telefone, é né? o telefone, Ou, é, ou no meu INSS. Nesse caso, é meu INSS porque tem digitalização do documento. Tem que é. botar o documento digitalizado. Aí tem que acessar o meu Entra no meu INSS, INSS, tem que requer fazer a auxílio doença, conta do meu faz a INSS, opção pela perícia nesse sentido. Ele pergunta lá a opção se ele quer fazer a presencial ou quer fazer essa daqui. aí ele vai listar tudo isso. Pronto, listou agora. Passa a valer o direito dele, até que seja feita a perícia. Não, aí vai essa documentação para o médico lá analisar e dizer se ele tem direito ou não. Não é automático esse direito. Essa documentação vai ser analisada por um especialista. A partir do momento em que ele Deu entrada. formaliza, se daqui a 30 dias o médico disser que ele não tem direito, ele perde os 30, não? Se ele for Não. empregado, aí é onde entra o prejuízo da Previdência. Ela vai ter que cobrir o período até a data que ela fez a perícia. Certo, pronto. Ela Se ele negar, Aí né, ele você entra bem, com recurso, bem claro. Aí o médico nega, ponto. Aí ele entra com recurso. 15 dias, tem 15 dias para entrar com recurso Tem nessa 15 questão. dias para entrar com recurso. Fica descoberto. Fica descoberto. Se ganhar o recurso, tudo bem. Se não ganhar, Não vai ter não vai salário. receber nem da empresa, nem do INSS. Se não ganhar e se esse recurso demorar 6 meses para ser julgado, ele fica onde? Na empresa ou em Nenhum casa? dos dois. Ele fica em casa. Ele, teoricamente, ele vai ficar em casa, a não ser que ele queira voltar voluntariamente, que aí não necessita mais do recurso que ele já está trabalhando. É um balaio de gato. É, É é. um balaio de gato. Se ele volta a trabalhar, tem que cancelar o recurso, porque não tem mais sentido que ele está trabalhando. Mas ele pode. E Mas, quem vai teoricamente, ele comprovar só que ele entrou no cortou, recurso não? porque está doente. Não, mas ele só entrou no recurso porque está doente. Teoricamente é assim. Ele acha que não pode trabalhar. Então ele vai ficar sem trabalhar. Cuidado com a malandragem de Pois é. voltar para Mas o trabalhar, que é que vai acontecer? acertar com o chefe ou com a empresa para não recolher, para não, para Para não pagar o descontar a salário, Previdência, para não aparecer no para 15. pagar o salário por fora e mais tarde ser E pego. mais cuidado tem esse patrão. Mais cuidado porque ele está cometendo vários crimes, né? Começar por estelionato, vários outros aí, que ele por sonegação, vários crimes. Cuidado com a empresa, não entre nessa, que é complicado. E o patrão não está ganhando nada com isso. Pagando ao empregado, sem registrar, sem pagar a previdência, e ele trabalhando normalmente. E Se aí ocorre um acidente com esse empregado, como é que essa empresa fica? deu com os burros na água. E como é que fica agora a história do que é fundamental a gente contar isso? Que é uma carga de vício que a gente tem hoje com relação ao seguro-desemprego, né? Muita gente faz os acordos para receber o seguro-desemprego, continua trabalhando, recebendo por fora, e aí raramente com 6 meses ou 5 meses vai ter a carteira reassinada, porque uma coisa ou outra dá um tempo, às vezes perde mais 3, 4 meses, vai quase um ano. Você imagina que esse tempo você não contou para a Previdência, né? Não contou para a Previdência, Para não se vai contar. aposentar no E futuro. o que me impressiona é a burrice da empresa. Como é que uma empresa entra num esquema desse? Não tem lógica, ela não ganha nada com isso. Ah, porque ela não recolhe a parte patronal, ela não recolhe o FGTS. Mas se ela pegar uma multa por causa disso, ela pode fechar. Então não entenda a burrice dos empresários, o grau de desonestidade que vigora nesse país. A mesma coisa a empregada doméstica. Se você chegar para a pessoa que recebe Bolsa Família e disser, vamos trabalhar para mim, ela diz, vou, mas sem carteira assinada, porque eu não quero perder o Bolsa. Oh, meu Deus, isso é rotina, isso é regra. Isso não é exceção, isso é regra. Ninguém que recebe o Bolsa Família quer assinar uma carteira como doméstica, porque sabe que perde o Bolsa Família. Então, e as patroas? Não, fulano é uma empregada muito boa, eu vou me sujeitar a isso. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela está cometendo crime. Maior até do que o da empregada, que a empregada pode alegar uma falsa inocente, alegar que foi ela que não quis assinar, que é o que elas alegam quando a corda aperta. Quando recebe o aperto, não, foi minha patroa que não quis assinar, foi minha patroa que disse que eu fizesse assim. E agora a patroa mostrar que Chico não é Francisco? É assim E que agora quer funciona a coisa. casamento, viu? A gente vai debater isso em outro momento, mas é a história de a gente não quer casar, porque o marido recebe,
E a mulher também. Você não lembra, não, quando Vai, havia o casamento, sacava FGTS, a quantidade de gente que casou sem ter nada a ver um com o outro, só porque é, tirava FGTS os dois. Chovia casamento. Tanto que o governo botou atrás, casamento não saca mais FGTS. é, Sim, velho. quando casava, Foi, casava, sacava. sacava o fundo de O cara garantia. pegava um amigo e dizia, bora casar, bora, a gente divorcia daqui a 6 meses se desquita. Casava, tirava FGTS. Brasil é Brasil, brasileiro não é Você brinquedo, tem uma não. memória melhor, agora você me É. recordou. Brasileiro é capaz de Eu se não matar. lembrava mais desse episódio. Tem muita gente que é É, capaz de se matar só para deixar a pensão. pois é, você vê quanto é importante isso. O que é que as pessoas devem fazer agora? Que a gente está conversando aqui, dando o contraponto, o ponto crítico, o ponto de orientação, né, bebendo dessa sabedoria. O que é que as pessoas devem fazer, É o seguinte, agora? A Vinícius, regra, porque a regra está aí, né? é, é uma disponibilização. A Previdência criou uma opção. Ou você faz a perícia virtualmente, sem precisar ir para a perícia do INSS na agência, sabendo que seu benefício é de até 180 dias no máximo. Não cabe pedido de prorrogação. Isso é muito importante, viu? Se você pegou 180, você não prorroga. E se dentro desses 180 você pegou 60, 90, você também não pede prorrogação. Você vai ter que pedir um benefício novo ou fazer um recurso. E se a perícia negar, você tem 15 dias para entrar com recurso. Esse processo eu recomendo para quem? Para quem tem um benefício curto. 60 dias, 90 dias, até menos dos 180, e vê que não vai continuar. Esse sistema é melhor, porque pelo menos vai ter uma perícia agendada para daqui a um ano. É melhor esse sistema, não há que negar. Mesmo que demore um pouquinho, mas Cirurgia invasiva, tira um atestado médico porque ela é apêndice, para que 60. dá 30, 60 dias no máximo. Até com seu atestadozinho, apresenta seu relatório de cirurgia, o máximo de documentos médicos que puder, e espera o resultado. É vantagem para essa pessoa, porque diminui a fila. Fragiliza o INSS, na minha opinião. Que não vai fazer um exame físico, não sabe se aquela papelada é verdadeira, não viu a cara do indivíduo, É, que é fundamental. Isso aí eu sou conservador. Mas para a pessoa é melhor. Nos casos de alguém que tem uma doença, que prevê que vai passar de 180, que é a doença continuada, bababá, opte sua perícia presencial, mesmo que demore. Faça sua perícia. Mas aí você pode me perguntar, Eduardo, você é tão crítico. O que você sugeriria como solução? Gente, o óbvio. A Previdência andou para trás. Muitos peritos não concordam. Eu até respeito a discordância dele por questões técnicas de segurança, é por zelo que eles não concordam. Mas nós tínhamos, alguns anos atrás, uma figura chamada médico credenciado. Que eram médicos credenciados? Eram médicos comuns, que não eram do quadro do INSS, que prestavam serviço de perícia médica ao INSS, eram devidamente treinados, devidamente capacitados e, acima de tudo, supervisionados pela perícia médica. A perícia médica jogava duro em cima deles, acompanhando o trabalho. Grandes profissionais médicos. E cada cidade do Brasil praticamente tinha um médico para fazer perícia do INSS. O INSS credenciava, pagava ele para credenciamento. Houve um momento que não tinha limite de atendimento, a Previdência disse: olha, os credenciados estão atendendo muito. Depois se limitou. Nenhum credenciado atende mais do que 24 pessoas por dia, 12 pessoas por dia, de acordo com o porte da cidade, para desestimular aquela ambição, porque é por pessoa que o credenciado ganha. Para mim, é a melhor alternativa ao credenciado, gente. Volta com credenciado. Pega esses médicos, credencia, treina, capacita. A Previdência, para mim, ela vai ter. Os peritos médicos vão ter um plus. Eles vão voltar a ser o que eles não são agora. Supervisores, acompanhadores. O perito médico está numa carga de trabalho tão grande que não dá tempo nem dele supervisionar, até que se especializar está difícil. Porque é exaustiva a carga deles. Porque esses sistemas que vêm aí, a fila está a enorme, fila está né? enorme. E vão jogar em cima deles uma outra fila que é documental. Vai vir para eles do mesmo jeito. Mesmo que se estabeleçam protocolos, que a depender se cria uma mágica, que isso é mágica, que o sistema possa conceder automaticamente, não vai. Então, eu, como técnico, que fui por 37 anos, foi a sugestão mais simples do mundo. Volta com os credenciados nos municípios, bota um credenciado, cada um dos. Será que nós não temos 5.800 médicos, ou 5 mil e poucos médicos para botar em cada município do Brasil, tirando as capitais e as cidades grandes que já tem? Põe credenciado, sinaliza a população, faz uma parceria com a prefeitura, bota credenciado. Por exemplo, teve uma reunião da CUT aqui, empolgada com essa teste média, dizendo que iriam se oferecer para poder fazer o requerimento pelo segurado para facilitar a vida dele. Mas eu pergunto, os sindicatos que estão propondo isso, vão fazer só para os seus filiados ou vai fazer para todo mundo? O custo vai ser zero? Não sei. Tomara que seja apenas um gesto de fraternidade que eles estão querendo colocar. Mas por que esse interesse? Tem sentido. Você está me entendendo? Até porque a Previdência, em tese, a gente vai entender que não tem lado, porque a Previdência não é do governo, a Previdência é do trabalhador, mas na medida em que ele contribui. Então a Previdência é de todos, né? Mas, por É exemplo, um conjunto. não desconfiando dos sindicatos Não, não desconfio do pesando, sindicato, mas o mas por que sindicato não faz isso com as prefeituras?
Porque cada pega a Secretaria de Assistência dos Municípios, cria um setor específico para agilizar isso, para dar entrada para as pessoas em cada município. Não seria muito melhor? A capilaridade não seria maior, porque a do sindicato é mais reduzida, as áreas de ações dele, envolve custos, eles têm que ter uma forma de se repor isso. E o município poderia fazer. Eu pego uma Cambira, falo com o prefeito, Secretaria de Assistência, eles vão botar um funcionário só para dar entrada aos benefícios dessas pessoas. Seria bom o governo fazer um convênio para isso, na assistência social? Aí eu vou coçar a cabeça Você aqui. está entendendo? Aí, Macambira, eu falei, eu lembro que me veio na cabeça a primeira cidade que veio. qualquer Lá na prefeitura. conta Macambira, qualquer prefeitura. Ai, gente, peraí. Essa é a base do Bolsa Família, que tá aí. Você está me entendendo? A dica. Então, E as concessões, as avaliações, os acompanhamentos são com base nas ações municipais. vou te dar um E exemplo. o que você tem de corrupção não é brincadeira. Para mim, a saída seria voltar com credenciado. Todos os municípios. Criar uma capilaridade médica, perícia médica supervisionando, treinando, capacitando, interagindo. Por mais que esse credenciado erre, mas ele vai ter uma responsabilidade direta pelo que ele está fazendo. É fácil de pegar. E a outra coisa que eu não vejo sentido mais de 2021, por exemplo, é o empregado faz uma cirurgia, vai se afastar 60 dias da empresa pela cirurgia, por que ir para a perícia do INSS? Por que é que o médico do trabalho da empresa não faz esse trabalho? Não dá o afastamento dele e manda para o INSS. Será que esse médico não merece fidedignidade? Na minha opinião, pessoas empregadas com benefício de até 90 dias não tinha que ir para o INSS. Isso Já é contribuinte? ia para a empresa. Ia para a empresa. Poderia até pagar na folha e descontar no repasse para o INSS. Descontar o que ela pagava. Então, se não, dava o comando, cadastrava no sistema, ele concedia o benefício e o INSS pagava. Não tem sentido essas pessoas irem para o INSS fazer perícia por 30, 60, 90 dias. Eu escutei isso aí como projeto 30 anos atrás. Nós vamos transferir para as empresas os benefícios de curta duração. Seria a melhor forma. O SESI colocou à disposição para treinar, para capacitar os médicos, junto em convênio com o INSS para isso. Ó, eu garotinho no INSS vendo isso. Ideia maravilhosa. Então e tudo isso fora de informatização. Isso é importante. O nosso segurado não tem a menor condição. Desafio hoje, 40% da população brasileira ser capaz de entrar no BNSS e dar entrada no benefício. Que não é. E até agora nada. Tá aí o bolo, tá aí o angu do caroço. Pois é, gente. Foi mais um podcast, meu querido Ederaldo. Prazer enorme. Muito obrigado pela essa colaboração. A gente vai ter outras discussões sobre Previdência, que, como eu disse no início, faz parte do dia a dia, né? Nossa vida. E é a nossa vida e a vida de todos nós. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado e acompanhe, curta o nosso canal aqui no YouTube, em todas as nossas redes sociais.